Bom, boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. Seguindo a nossa programação virtual das segundas-feiras, e vamos fazer a nossa página de harmonização. Assim, o verbo é criador. Essa página ela é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página é O Verbo é Criador, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do Mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração, como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra. Movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha os benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fonte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. E agora, meus irmãos, vamos fazer nossa prece inicial, né? Elevemos nosso pensamento ao alto, a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos bons espíritos, aos trabalhadores espirituais da Sala Chico Xavier, aos nossos mentores, né? Ao nosso patrono, Chico Xavier, a todos os espíritos trabalhadores do bem. Meu Deus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estar diante de Ti.
para mais um dia de aprendizado, Senhor, para mais um dia em que nos colocamos, Senhor, humildemente diante de Ti e buscamos esses ensinamentos que vão ser dados nessa noite. Senhor, lhe agradecemos por tudo que tem nos dado, pelo sol, Senhor, pelo ar que respiramos, né? Pelas coisas que ouvimos, né? pelo nosso olhar, né? Por todas as coisas que têm passado por nós, Senhor, e percebemos e sentimos, Senhor, a Tua presença, o Teu amor. Meu Deus, seja conosco, Senhor. Permita, Senhor, que os trabalhadores de Tua seara, os espíritos bondosos, Senhor, que possa, Senhor, nesse momento, iluminar nossas mentes, nossos corações, e que possamos interiorizar, Senhor, esses conhecimentos, e que possamos, no nosso dia a dia, Senhor, na nossa convivência, também, Senhor, imantar o que tocarmos, o que falarmos, Senhor, o que sair de nós também possa ser coisas boas e que possa edificar o próximo, Senhor. Senhor, nesse momento também, lhe pedimos por todos os nossos irmãos que sofrem, que estão nesse momento em dificuldade, né? que estão sem tetos, nossos irmãos que estão nos hospitais, nossos irmãos desencarnados, a todas as famílias, Senhor, que nesse momento se encontram também em dificuldade, que os espíritos bondosos possam também levar um abraço, levar a esperança, a fé, Senhor, de dias melhores. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade e que o Teu amor possa iluminar, Senhor, essa noite de hoje, né, e os Teus ensinamentos. Muito obrigado, meu Deus. Neste momento, nós passamos a palavra ao nosso irmão que vai fazer a exposição dessa noite, Alex Mendes, que vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Né? Fora da caridade não há salvação. O itens de 1 a 3. Né? E logo após do término da sua exposição, nossa irmã Débora vai fazer a prece final. Tá? Muita paz a todos. Fica à vontade, meu irmão. Meus amigos da Sala Chico Xavier, mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês, ainda de forma virtual, em razão da pandemia de Covid-19, mas eu tenho certeza que em breve estaremos juntos para trocarmos aquele abraço afetuoso, cheio de calor humano, de que tanto nós gostamos. Eu quero de antemão pedir desculpas por razão de estarmos nessa gravação, e caso ocorra algum latido, alguma buzina, algum grito na rua, eu peço que os irmãos nos perdoem, mas faz parte desse momento que estamos vivendo. E tenhamos isso como um acréscimo para o nosso encontro virtual, que demonstra como nós somos humanos, vivemos no mundo e temos que saber lidar com as pequenas adversidades do dia a dia. O nosso encontro de hoje é sobre o capítulo 15 do Evangelho, Fora da caridade não há salvação. Itens 1 a 3. Do que precisa o espírito para ser salvo? Meus irmãos, eu não vou negar a vocês que esse é um tema, para mim, de profunda alegria em comentá-lo. Por quê? Kardec pega duas passagens do Evangelho de Jesus, duas parábolas, e comenta sobre um tema de extrema importância e relevância para nós espíritas. O título do capítulo é Fora da caridade não há salvação. Já é um título muito sugestivo. Fora da caridade não há salvação. E na primeira parábola, que diz respeito ao entendimento de muitos, que seria o que Jesus estaria se referindo ao dia do juízo final,
onde haveria separação entre os justos e os injustos, Jesus fala sobre o dia do juízo final nessa parábola de uma maneira muito significativa. A parábola diz que o Filho do Homem iria separar a sua direita e a sua esquerda, iria separar os bodes das ovelhas. As ovelhas ficariam à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aqueles que ficariam à direita são aqueles descritos na parábola como os que saciaram a sede dos sedentos, mataram a fome dos famintos, vestiram os nus, visitaram os doentes, visitaram os presos, ampararam a todos. E vejam só, em momento algum da parábola, Jesus se refere a uma determinada denominação religiosa, ao contrário, ele não faz menção a nenhuma delas. Jesus está se referindo aos homens, às pessoas comuns, que dão pão a quem tem fome, amparam os caídos, vestem os nus, socorrem os enfermos. Jesus, nessa parábola, não fala sobre religião A, B ou C. Vejamos, analisemos, meus irmãos. Em momento algum ele está falando sobre postura religiosa. Ele está falando sobre o quê? Sobre uma postura movida por religiosidade. Porque são dois institutos diferentes. Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Uma certa feita até ali um dizer muito interessante, que religião é a garrafa, religiosidade é o conteúdo. E muitas vezes nós procuramos a garrafa e não o conteúdo. É necessário fazer uma análise. O mestre está falando de pessoas comuns que praticam a caridade como ele, Jesus, ensinou. Em um segundo momento, no segundo item, que é uma das parábolas mais lindas de Jesus, que é sobre o bom samaritano, aí sim Jesus está se referindo diretamente aos religiosos. A parábola que todos nós conhecemos. Um homem estava vindo, foi pego por ladrões, foi espancado. Primeiro passou um sacerdote e não o amparou. Depois veio um levita e não o amparou. Por fim veio um samaritano e o amparou. O levou para um local, pediu para a pessoa cuidar. E nós devemos analisar o ensinamento por trás da parábola. Quem era o sacerdote e o levita? Eram os religiosos de sua época. Eram sacerdotes, eram religiosos em Jerusalém. E Jesus fala, olha, os religiosos que passaram não socorreram o caído, mas quem o socorreu foi um samaritano. E quem era o samaritano? Os samaritanos eram dissidentes dos judeus. Eles eram vistos à época como os maus religiosos. Coloquemos entre aspas. Eles eram vistos como pessoas que não seguiriam à risca a lei de Deus, de acordo com a visão dos judeus. E quando Jesus vai dar um exemplo de verdadeiro discípulo, verdadeiro herdeiro do reino, ele fala o sacerdote e o levita. Em outras palavras, aqueles que são religiosos não socorreram o caído. E quem foi socorrer? Justamente aquele que os religiosos tanto combatem. Qual é a ligação que podemos fazer então entre essas duas parábolas? Vejamos, na primeira, Jesus não fala em religioso, não fala em denominação religiosa, fala em quem? Em homens comuns, pessoas de boa vontade, pessoas que praticam a caridade. Na segunda parábola, na parábola do bom samaritano, aí sim o mestre, ele se refere diretamente a religiosos, com uma conotação negativa.
de crítica a eles, de postura negativa que eles tomaram. Mas temos que sempre ter uma visão no conteúdo, por trás da letra. Qual é o ensinamento que Jesus quer nos passar? Então não devemos ser religiosos. Não é isso. O ensinamento que Jesus quer nos passar é: acima de qualquer rótulo religioso, acima de qualquer concepção religiosa, paira uma lei divina, que é a lei de amor, justiça e caridade. Paira o seu ensinamento, que é a síntese do ensinamento de Jesus, que é o amar ao Deus como todas as coisas e o próximo com a si mesmo. E como é que nós podemos amar ao próximo? Através da vivência da caridade em todas as suas faces. A caridade material, a caridade moral. Porque a caridade não é apenas dar esmola, não é apenas dar o pão. Também tem uma caridade tão difícil, que é a caridade moral. Então, não, mais difícil. Porque a caridade moral pressupõe, muitas vezes, um esforço imenso de nossa parte. Quando alguém nos ofende e nós calamos. Quando alguém nos prejudica e nós perdoamos. Quando nós nos sacrificamos em benefício de alguém. Isso é muito mais difícil. Mas como Jesus estava dizendo, na parábola do juízo final, o mestre fala: separarei do meu lado aqueles que deram de comer, deram de vestir, aqueles que ampararam, que socorreram. Jesus não falou: separarei do meu lado o cristão, o budista, o muçulmano, o católico, o espírita, o umbandista e o candomblecista. Na segunda parábola, a parábola do bom samaritano, Jesus aí foi, de uma forma positiva, afirmando: os maus religiosos não amaram o próximo como a si mesmo. Quem amou o próximo como a si mesmo foi o samaritano, aquele que imaginemos Jesus conversando na época, o samaritano, aquele que é tão mal visto hoje pelos religiosos, foi ele que soube amar o próximo como a si mesmo. Qual é a reflexão que devemos fazer desse capítulo para a nossa vida? Qual é a nossa postura frente ao mundo? Muitas vezes é necessário cortarmos em nossa própria carne. Em alguns momentos eu tenho reparado, nós espíritas, que tanto combatemos, tanto criticamos, melhor dizendo, a postura de alguns irmãos de outras denominações religiosas que nos criticam, nós, nossa parte, também estamos criticando muitas vezes o irmão de outra religião. Muitos de nós, meus irmãos, e é hora de fazer uma autoanálise, de refletirmos sobre a nossa vida. Muitos de nós estamos ainda criticando aquele irmão que professa uma religião, uma religiosidade diferente da nossa. E Jesus foi bem claro com relação a isso. Não apenas Jesus. Duas passagens, eu vou pegar duas questões do Livro dos Espíritos, bem pequenas, para nós podermos analisar. E eu recomendo que todos vão ao Livro dos Espíritos nessas questões e leiam. A primeira é a questão 165. 165. Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O que Kardec está perguntando? A perturbação espiritual, ou seja, a situação em que nós, espíritos, ficaremos quando desencarnarmos. Aquela perturbação que o Livro dos Espíritos fala que é mais prolongada ou menos prolongada de acordo com com o nosso interior, com as nossas experiências na vida. Kardec pergunta: ora, o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre esse período pós-desencarnação? Período pós-desencarnação exerce alguma influência o conhecimento do Espiritismo? Em outras palavras, Kardec queria perguntar: sendo espírita, nós iremos passar por um período de perturbação espiritual? Os espíritos responderam: uma influência muito grande, visto que o espírito compreendia antecipadamente a sua situação. E agora vem a parte final da resposta.
O que os espíritos estão dizendo? O conhecimento do espiritismo exerce uma influência muito grande no tempo em que nós vamos passar nesse período de recém-desencarne, de perturbação ou não. Aí vem o final da frase, da resposta. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Vejam, meus irmãos, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Questão 165. E a outra questão que eu deixo para que nós possamos juntos fazer uma análise é a questão 982. 982. Essa, então, é bem mais contundente. Kardec pergunta diretamente: para assegurar a nossa sorte na vida futura, será necessário professarmos o Espiritismo e crermos nas manifestações? Ou seja, é necessário eu ser espírita e acreditar nas manifestações mediúnicas para assegurar a minha sorte na vida espiritual? Ou seja, quando eu desencarnar, o fato de simplesmente eu ser espírita e acreditar nas manifestações espíritas será suficiente para eu desencarnar no estado tranquilo, sereno, de profunda paz e alegria? Os espíritos respondem: se assim fosse, concluir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer estariam deserdados, o que seria um absurdo. E finalizam de uma maneira belíssima também: é o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, independente do caminho que a ele conduza. Somente o bem assegura a sorte na vida futura. E o bem é sempre o bem, independente do caminho que a ele conduza. Então vejam, meus irmãos, pegando as duas parábolas de Jesus e essas duas perguntas do Livro dos Espíritos, a 165 e a 982, nós podemos concluir do livro, do capítulo 15, Fora da Caridade na Salvação, que o que mais importa não é o rótulo religioso, não é a denominação religiosa a qual estejamos vinculados. De nada adianta irmos para a casa espírita apenas para cumprir uma obrigação social. De nada adianta, meus irmãos, não é mais possível nós continuarmos a nos enganar, de nós acharmos que basta sejamos espíritas que vamos desencarnar em condições de bem-aventurança. Não, o Mestre já nos chama essa atenção há 2000 anos. Independente de qual seja a denominação religiosa a que estejamos vinculados, o mais importante é o que é a vivência da caridade, é a prática da lei de Deus, é a prática do amor, o amor ao próximo. Já ouvi muitas vezes, infelizmente, irmãos espíritas, em meio à palestra, criticando o trabalho de irmãos protestantes, de irmãos umbandistas. Nós não temos esse direito. Não nós, que nos afirmamos espíritas, que queremos levar adiante a bandeira da caridade. Nós que nos asseveramos cristãos, que defendemos a bandeira, o estandarte do Fora da Caridade na Salvação, não podemos mais reproduzir esse discurso equivocado, um discurso dissidente que separa. Ao contrário, como Jesus ensinou, sejamos nós os obreiros da última hora, aqueles que entendem que a verdadeira caridade independe da maneira que é praticada. Um pensamento bondoso para uma pessoa distante, uma prece silenciosa em seu lar, um pão para quem tem fome, a compreensão para aqueles que compreendem ainda, que ainda estão mais equivocados do que nós, da mesma forma como nossos mentores espirituais, por exemplo, nos compreendem e nos amam, apesar de nossas grandes imperfeições. Quem de nós pode julgar nosso irmão de caminhada? No mundo de provas e expiações em que vivemos, quem de nós pode julgar?
como a passagem evangélica, olhamos o argueiro no olho do nosso companheiro, mas não vemos a trave no nosso olho. O que Jesus ensinar? Trazendo de uma forma bem informal, como eu gosto da informalidade. Jesus talvez nos falasse da seguinte forma: meus filhos, meus irmãos de caminhada, entendam, aprendam que o momento é de união. Se o irmão de uma igreja A, de uma igreja B, de um terreiro C, de um barracão D, de um templo E, não interessa. Se o irmão está dando pão a quem tem fome, se o irmão está unindo as pessoas ao seu redor, falando no bem, ensinando o perdão, eu estarei ali com ele. Agora, se o irmão se veste do verniz social, de uma roupa bem alinhada, fala do evangelho, mas no íntimo não pratica, eu lamento por ele. Eu imagino que isso que Jesus falaria nesse momento. Então, meus irmãos, é necessário que reflitamos sobre nossas atitudes. Eu vivo a caridade ou eu vivo a aparência? Eu entendo que o outro é um irmão necessitado, tanto quanto eu. Eu pratico a caridade material e a moral. Qual é o meu papel nesse mundo? E lembremos, Jesus nos ensinou, fora da caridade não é salvação. Temos caridade uns com os outros. E desde já, eu agradeço a caridade que todos estão tendo comigo, em ter paciência, de estarem me ouvindo nesse momento. Eu desejo a todos da casa Chico Xavier, da sala Chico Xavier, muita paz, muita serenidade e muita harmonia. Não vejo a hora de estarmos juntos novamente, fisicamente, para nos abraçarmos e comungarmos os ensinamentos de Jesus. Lembrando sempre que seja a nossa divisa, o nosso estandarte, a nossa bandeira, o lema: fora da caridade não há salvação. Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento da nossa noite de estudo. Senhor Jesus, abençoa, ilumina a todos nós, amigos espirituais, trabalhadores da sala Chico Xavier, que nos auxiliam nos trabalhos. Abençoe a cada um que está aqui junto nessa reunião, a todos nós, encarnados e desencarnados. Que a luz, a paz, o amor, a resignação esteja junto com todos, cada um de nós. Que possamos mentalizar o nome dos nossos amigos, irmãos, encarnados e desencarnados. Possamos envolver todas as instituições que estão no momento fechadas fisicamente, mas a parte espiritual está trabalhando intensamente. Que possamos ter muita luz para auxiliar, que sejamos o farol para auxiliar nossos irmãos que continuam ainda na escuridão. E que possamos cada vez mais fortalecer esse brilho, essa luz, com muito amor, com muito respeito, com muita resignação. Podemos auxiliar nossos lares, nossos familiares, nossos amigos. Que ilumine e envolva todos os presídios, os hospitais, nossos irmãos enfermos nos hospitais, nos lares. Que Deus, nosso Pai, possa nos orientar, nos dar muita sabedoria para podermos aproveitar esse momento, tirar algo de bom desse momento, porque tudo é aprendizado, Senhor. Muita luz, muita paz, muito amor. E vamos agradecer, Pai, pela vida, pelo trabalho, pela família, pelo prato de comida que temos todos os dias, apesar de todas as dificuldades. E vamos rogar e pedir por nossos irmãos que não têm, e os que estiverem próximos, que nós possamos auxiliar, amparar, com muito amor e respeito, graças a Deus.